Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Começando mais um Minas Petrocast e o assunto de hoje é delicado, transição da matriz energética, mais especificamente o carro elétrico. Quem tem medo do carro elétrico? Nós aqui do Minas Petro não temos não, tá? Estamos dispostos a falar, o objetivo é munir você, empresário, com informações de qualidade para que você tome as decisões. Começar lendo alguns números aqui do mercado de eletrificação de frota em 2023, porque foi um ano que foi consolidado o mercado, né? O volume de vendas de automóveis leves elétricos aumento de 91% só em 2023. Só em dezembro do ano passado foram emplacados 3 vezes mais carros que o mesmo período de 2022. Ou seja, carro elétrico, amigo, é realidade. E para falar com a gente aqui, ninguém menos que Ricardo Bastos, presidente da Associação Brasileira de Veículo Elétrico. Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo bem, Guilherme? Prazer estar aqui na Minas Petro. Obrigado aí pela uma iniciativa de vocês, democrática, da gente colocar aí todas as visões e mais ainda, o que está acontecendo nessa transformação da indústria automobilística mundial e o Brasil está dentro disso, claro. Isso aí. E se o assunto é elétrico, o papo também é ambiental. Doutor Bernardo Souto, jurídico do Ambiental, está aqui comigo. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ricardo. Bernardo, é realidade? Bernardo, é realidade? O carro elétrico mesmo? Chegou mesmo para ficar? Eu acho que é uma tendência que vai acontecer aí ao longo dos anos, né? O Ricardo pode dar um briefing melhor pra gente, né? Nos meus alfarrábios aí que eu vou vendo, eu acho que o carro elétrico, acho que é importante a gente falar o que é o carro elétrico, né? Muita gente acha que o carro elétrico é só o carro a bateria, não é o carro só a bateria. Ele tem um destaque maior por uma série de vantagens do ponto de vista ambiental, mas isso também tem alguns poréns que o dono desse veículo tem que ter, né? Mas vamos lá vamos absorver aí, fazer o papel de esponja aqui, absorver um pouco do Ricardo. Exatamente. Presidente, queria já emendar a primeira pergunta aqui, números muito sólidos, né, do mercado de elétrico em 2023, estava até comentando com você antes, acho que 2023 vai ser marcado pela consolidação do mercado de carro elétrico na história, né? Queria que o senhor comentasse o ano de 2023 e o que você está vendo 2024 aí, que a gente está vivendo já. Tá bom, realmente o ano de 2023 foi um ano muito importante e será, né, na história, um ano da virada aí dentro da eletrificação no Brasil. Acho importante a questão que o Bernardo colocou da ambiental, é o motivo ambiental que está levando toda essa transformação na indústria, né? Não é nenhuma questão de custo ou algo mais, o que está movendo essa transformação é a questão ambiental. O ano passado colocou realmente o Brasil dentro desse cenário da eletrificação de forma muito clara. Quando a gente fala eletrificação, a gente está falando de todas as tecnologias, né? Realmente o híbrido plug-in e o elétrico puro, que são os BEVs, né, de baterias. Então, a gente tem essas 3 tecnologias. Daqui dentro da BVE também trabalhamos com as 3 tecnologias. Nós temos montadoras aqui dentro, temos empresas de autopeças, temos empresas até do segmento aí dos senhores aqui, estão as grandes bandeiras, Vibra, Raízen, Shell, estão aqui dentro da BVE, estão trabalhando conosco, estão entendendo o que está acontecendo, a Eletrobras está aqui também. Enfim, a gente tem grandes empresas aqui, grandes fabricantes de veículos, autopeças, sistemas, muitas empresas interessadas aqui em criar a infraestrutura. Então, muitas vezes, a gente fala aqui dentro da BVE os desafios, né, e as questões e que muitas vezes se traduzem em oportunidades. Acho que essa é um pouco a mensagem que eu queria deixar depois ao longo da nossa conversa aqui para vocês. A eletrificação é uma transformação mundial, ela está acontecendo, ela é a resposta para atender a questão ambiental, uma das respostas, né? Vamos ver no final, ao longo dos anos, se ela prevalece, como está prevalecendo em alguns países, está avançando muito forte. O ano passado, voltando ao Brasil, foi muito importante. O Brasil tem uma característica importante, que isso conecta com o que a gente vai falar aqui, que é a questão dos biocombustíveis, a energia renovável brasileira. Então, quando a gente fala até mesmo de uma produção de veículo elétrico no Brasil, ou a produção de uma bateria no Brasil, ela é muito mais limpa do que, às vezes, a produção de uma bateria em outros países, né?
Então, eu acho que aqui, quando a gente olha a matriz energética brasileira combinada com as oportunidades dos veículos e da nossa cadeia de produção, da indústria de autopeças, enfim, do segmento de serviços também, que a gente tem uma rede aí muito forte já de postos, inclusive com a distribuição de biocombustíveis, o Brasil passa a ser um agente importante no mundo, até mesmo para outros países olharem o que a gente está fazendo aqui, né? Esse ano, a nossa previsão é que o mercado cresça mais de 60%, né, sobre o ano passado, que foi muito bom. Lembrando, as bases ainda são pequenas, eu estou falando de algo, o ano passado não chegou nem a 5% das vendas totais de eletrificados, aí todas essas 3 tecnologias que eu falei para vocês. Esse ano vamos chegar a 150 mil, tá? Devemos passar talvez um pouco 150 mil, a gente está até fechando o mês de março, aí tende a ser o segundo melhor mês da história de vendas de eletrificados no Brasil. Mas, independente disso, o número deve ficar algo em torno de 150 mil unidades vendidas eletrificados, nem todos plugáveis, né? A gente tem ainda o híbrido também convencional, mas é um cenário importante, acho que é uma mensagem de que tem algo acontecendo, né? Isso eu queria chamar a atenção antes de devolver para vocês. Tem algo acontecendo em transformação, a pegada é ambiental, mas é uma oportunidade onde a gente tem a combinação agora de um ingrediente novo, que é a energia elétrica. Presidente, você levantou a bola, deixa eu passar para o Bernardo aqui. Bateria, Bernardo, acho que talvez seja o grande desafio desse mercado de carro elétrico, né? Duas questões, autonomia e a questão ambiental que lhe envolve. Queria seu comentário e depois os comentários do presidente, por favor. A bateria aqui no Brasil, se a gente desenvolver uma bateria no Brasil, a gente provavelmente vai ter uma bateria mais limpa, né? Então a pegada de carbono em produzir uma bateria aqui no Brasil, ela é diferente de fora, né? Eu lembro muito da conversa que a gente está tendo aqui do Plano Nacional do Hidrogênio, né? O Brasil está estruturando toda a cadeia do hidrogênio para exportar hidrogênio e eu acho que a gente devia também aproveitar e embarcar na célula de combustível ou de hidrogênio ou de etanol direto, né? Eu acho que o Brasil vai ser um case a ser olhado no mundo para Estados Unidos, países maiores, né? Com relação qual que é o papel do etanol dentro da eletrificação, né? Então, assim, a bateria para os carros elétricos, eu acho que ela, num ambiente mais maduro, ela vai ter o lugar dela ser inserido, né? O grande problema que eu vejo do carro elétrico é a questão de infraestrutura, né? Eu comentei com o Guilherme que eu vi uma notícia norte-americana, 40% dos donos de carros puramente elétricos estão querendo migrar por um híbrido plug-in. Por quê? Por causa de infraestrutura, né? Eu hoje, acompanhando, me preparando para o debate, eu achei um paper de 2 páginas da Associação Europeia de Produtores de Carros, de Veículos. A infraestrutura cresce 6 vezes menos do que a quantidade de carros, né? E o carro elétrico, a inserção do carro elétrico, da bateria, num contexto de infraestrutura, acho que vai ser o maior desafio que a gente vai ter para o futuro, né? Como aproveitar as baterias, né? Nós vamos utilizar essas baterias para segundo uso, né? Para resolver problemas de intermitência de rede, de equalização, de harmônicos, essa história toda. Uhum. Mas é um desafio que eu acho que daqui para frente a gente está trilhando um caminho que a gente bater o martelo vai ser por um caminho A ou para um caminho B, a gente está sendo pretencioso. Presidente, bateria e especialmente a infraestrutura que concerne muito aos postos, né? Ou chora ou vem de lenço na crise, né? A gente tem muito adotado esse discurso aqui. A ideia é abrir um eletroposto, a ideia é o preço do carregador vai diminuir para que essa infraestrutura de carregamento seja aprimorada. Queria essas duas visões, bateria e a infraestrutura, por favor. Tá bom. Não, é importante até esses casos. A gente tem uma vantagem, nós não estamos chegando depois, nós estamos chegando no momento certo, o Brasil está entrando nisso no momento certo, mas a gente já pode usar algumas experiências internacionais como balizamento, positivas e negativas, os 2 casos.
Então, eu tenho, além da BVE, conversando com meus associados, empresas que têm redes de postos no exterior, tá? Que já aprenderam lá fora, já estão trazendo para o Brasil um modelo já baseado no aprendizado. Então, até mesmo você colocar um carregador apenas, ou você tem que colocar vários, né? Às vezes você pode, se ele tiver defeito, aquilo ali viabiliza para o usuário, para o cliente, né, o potencial, e ele não volta mais, ou ele não passa a contar com você. Então, a segurança é muito importante. Mas, enfim, isso aí, eu acho que a mensagem é: o Brasil tem como aprender com alguns exemplos lá fora, que deram certo, outros não foram tão bons, então a gente já pode ter um modelo aqui um pouco mais realista e também maximizar eventuais investimentos. Acho que isso é importante. Quando a gente olha de infraestrutura, realmente, a infraestrutura ela precisa ser construída. Ela está sendo construída, tivemos alguns anúncios importantes. Lembrando, nosso país, Estados Unidos, China, são países continentais, então as pessoas compram um veículo não para usar apenas na cidade, uma parte até compra carro compacto, enfim, olhando o trânsito urbano e tal, mas todo mundo, mesmo com carro compacto, ele quer pegar o carro e viajar para a praia, quer ir para o interior, enfim. Então, a necessidade do veículo ele ser também um meio de transporte para diversão, para lazer, não só apenas o deslocamento no dia a dia e na cidade. Então, quando a gente olha a infraestrutura, ela ainda está em construção. Isso significa um desafio para quem está comprando hoje um carro elétrico. Ele ainda tem uma interrogação aonde que ele vai conseguir abastecer. Normalmente no prédio dele, na casa dele, essas equações já estão sendo resolvidas, mas isso é uma parte do carregamento. Ele precisa ter um carregamento que a gente chama de oportunidade, onde ele vai estar na rua, onde ele vai estar, se for um motorista de aplicativo, a necessidade ainda é mais urgente, ele precisa ter carregadores, e não qualquer carregador, ele precisa ter um carregador rápido ou ultra rápido. São carregadores até 150 kW, às vezes até mais, mas dependendo aí do carro também, às vezes não consegue absorver a energia. Mas isso aí são detalhes técnicos. Eu acho que a mensagem é o seguinte: nós temos ainda uma carência de infraestrutura, tem gente investindo. Então, eu falei para você, temos algumas bandeiras já dentro da BVE, empresas estão lá conosco, fazendo parcerias com outras empresas, algumas startups, algumas já mais consolidadas, que têm hoje a instalação, estão fazendo contratos de instalação de eletropostos, né? Então, isso está acontecendo hoje, são negócios que eu falo para vocês, já estão existindo hoje. Então, eu acho importante o Brasil participar. Com relação à bateria, ela hoje, a leitura que o Bernardo fez é perfeita. Hoje a gente tem que pegar o lítio aqui do Brasil, colocar num navio, mandar isso queimando o diesel até a China, produzir a bateria lá na China, depois trazer de volta, seja num carro ou mesmo a bateria de reposição. Então, por que não produzir essa bateria aqui no Brasil? De cara, a gente já tiraria a pegada de carbono do transporte, né? A gente tem aqui, olhando a América do Sul, praticamente a gente complementa aí todos os minerais que a gente precisa, terras raras e tudo mais, que a gente precisa para fabricar grandes ingredientes. A bateria é um deles, mas outros componentes no veículo. Então, a gente precisa ter essa indústria assim que desenvolvida no Brasil. Ela vai poder usar os recursos naturais e usar a nossa energia aqui. A nossa energia elétrica limpa aqui do Brasil, a produção de baterias consome muita energia. Então, se a gente puder usar a energia renovável, a gente já retira mais uma pegada forte aí de carbono que tem na produção de baterias. Então, o Brasil tem uma oportunidade, sim, estratégica, inclusive para ser uma referência mundial. Depois a gente pode entrar aí, para não me estender muito, na questão do hidrogênio, que eu gosto muito, e eu acho que o Bernardo tocou um ponto bem estratégico aí. Presidente, acho fundamental para que essa infraestrutura seja aprimorada saber quando e o que é preciso para que os carregadores mais potentes abaixem o preço, né? Eu acho que esse é um debate muito importante que os donos de postos estão muito ligados, né? Queria saber de você quando chega num preço mais acessível e o que é preciso para que o preço fique mais dentro da normalidade para o investimento de um pequeno e médio empresário? Olha, hoje é importante esse diagnóstico antes até mesmo da instalação do carregador, né? A gente não está falando do carregador de casa ou um eventual carregador ali de oportunidade
para um uso quando a pessoa quer até oferecer isso gratuitamente para o seu cliente ou para um shopping ou alguma coisa. Estamos falando de investimento onde você vai ter que contar ali com um carregamento hoje em meia hora, 20 minutos, 40 minutos, você já tem carregador que faz isso, né? Só que são carregadores mais caros, são carregadores de alta potência. Hoje, o que a gente está olhando muito são parcerias, né? Então, você tem os fabricantes de carregadores, tá, oferecendo hoje, obviamente, tudo isso bem construído, a maior parte hoje ainda é importados, tá? A gente já está começando a ter carregadores rápidos no Brasil, isso está crescendo, nós vamos ter produção local, sim, muito rapidamente. Inclusive, o programa Mover, que é aquele programa que o governo acabou de lançar, a indústria de autopeças, obviamente, de carregadores, pode se beneficiar de incentivos fiscais para produzir localmente carregadores ultra-rápidos. Nesse primeiro momento, eles vão vir importados, né? Já há uma massificação no mundo, então o custo baixou muito de carregadores, ainda é um investimento, mas já muito mais controlável, muito mais hoje factível. Você tem linhas do BNDES hoje já entrando também para financiar isso com taxas de juros melhores, né? Taxas de juros mais acessíveis, que eles estão captando recursos de fundos que estão olhando a questão ambiental. Então, eu acho que a equação hoje, sem medo de errar, se ela for bem estudada, também não adianta colocar um carregador de extrema potência que você não vai ter, se o teu foco é carro, você vai ter que olhar se os carros onde estão no teu mercado, eles aceitam um carregador. De repente, você faz um investimento num carregador que, para pegar essa energia na forma correta, você está desperdiçando dinheiro. Você pode ter um pouco menor, um investimento menor, mas que atende à tua demanda. Então, mesmo assim, hoje, são questões típicas do investimento, né? Você tem que olhar a carga, o teu carregador exato que você precisa, qual é o teu cliente, né? Se é um motorista de aplicativo, se é um motorista que está viajando na estrada, se é um posto que está numa rodovia. Então, a gente tem, por exemplo, nos debates que a gente está tendo, até mesmo interesse de frotistas, até os concessionários de rodovias, interessados em trocar a frota deles por carros eletrificados, híbridos, plug-ins ou elétricos, onde eles vão ter que usar também a infraestrutura de recarga da rodovia, né? E alguns até querendo fazer também autogeração de energia elétrica. Então, esse é o debate que tem hoje. Ele não é um debate simples, ou simplesmente montar um carregador, mas todo um estudo que precisa ser feito para que você seja efetivo no seu investimento. Bernardo, você trabalha com posto já há muito tempo. Você consegue visualizar o posto como sendo um posto de serviço, que é o que a gente fala há muito tempo, com metade de carregador e metade de bomba líquida? Você consegue ver isso no seu horizonte? Eu queria, dentro dessa lógica, perguntar para o Ricardo como que ele enxerga a mobilidade como serviço, né? Como que o posto vai dialogar com o carro tradicional e com o carro elétrico, seja ele plug-in ou puramente elétrico, vamos dizer assim, né? O que ele enxerga para o futuro? Eu acho que uma das associadas da BVE é uma empresa do mercado de líquido. Entrega. Não, acho que a Amazon é uma das associadas, não tem? Então, me chamou muita atenção isso, né? Como que a mobilidade como serviço vai entrar nesse contexto tradicional do posto e vai caminhar com o carro elétrico. Fernando, é bom. Eu, às vezes, gosto de ficar citando também os associados. Obrigado por ter falado da Amazon. Tem a 99 carros de aplicativo. Agora a gente teve a associação do iFood, está com a gente também. Então, assim, tem todo mundo que está na eletrificação e a gente tem empresas de comércio exterior, está aqui dentro da BVE. O pessoal do lítio acabou de se associar conosco também. Então, a gente tem aqui dentro da BVE todo mundo que está trabalhando no ecossistema da eletrificação. Tá? Sem medo de errar, a gente tem empresas aqui de todos os escopos. E agora, muito importante também a gente olhar que essa questão de você ter o posto, a convivência das tecnologias, ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não defende de forma alguma proibição para carros a combustão,
A determinado ano você não tem mais carro a combustão. A gente acha que o Brasil não precisa fazer isso. O Brasil pode ainda avançar, e isso sim precisamos avançar no uso dos biocombustíveis, precisamos usar mais biocombustível. Então, acho que esse é um caminho. Precisamos trocar o nosso diesel. Nós temos muito carro a diesel, nossa matriz de transporte ainda é diesel. Aí eu entro num capítulo que o Bernardo provocou no começo, que é o hidrogênio, tá? O hidrogênio, ele pode ser muito interessante mesmo aplicado na matriz de transporte de longa distância. Transporte de mercadoria, transporte de pessoas, tá? São investimentos ainda mais altos. A gente falou agora há pouco do posto de abastecimento elétrico, de eletricidade. O posto de abastecimento de hidrogênio, o investimento é mais de 10 vezes superior ao do carregador elétrico, né, de alta potência. Então, a gente está falando de grandes investimentos, de milhões, né? Mas, por outro lado, a gente pode começar a fazer essa lição, onde o hidrogênio é um hidrogênio, a gente enxerga um hidrogênio verde, sendo produzido a partir de utilização de energia renovável e a partir, por exemplo, do etanol. Tá? Então, a gente enxerga esse, sim, o hidrogênio ideal para que a gente trabalhe com ele. Eu vou para o sistema mais simples, que é a tecnologia hoje onde você tira os tanques de diesel do caminhão, coloca tanques de gás, onde você vai pôr hidrogênio, tira o motor a combustão, põe o motor elétrico e põe o transformador onde vai processar esse hidrogênio e, junto com o oxigênio, você fazer a transformação, tirar a eletricidade e gerar resíduo, que é a água. Então, essa tecnologia já está em uso em carros, mas a gente vê muito mais factível em caminhões, né? Ou até mesmo ônibus. Mas o ônibus ainda tem a questão do elétrico e deve avançar mais rápido. Mas para o caminhão, a bateria ela toma o espaço da carga, ela toma o peso. Se você põe muita bateria no caminhão, ele fica pesado e você tira a capacidade de carga. Por outro lado, o tanque de hidrogênio, ele se assemelha muito com diesel, um pouco mais pesado, às vezes dependendo da quantidade que você pretende dar de autonomia para o caminhão. Mas o restante é um motor elétrico, que a gente já conhece, e um transformador que vai fazer esse processamento aí do hidrogênio e transformando ele em energia. Então, eu vejo essa oportunidade muito grande. Talvez aí no primeiro momento a gente vai ter realmente quem está interessado em participar disso, em ter esses postos de hidrogênio, né, postos de abastecimento de hidrogênio. Talvez já temos aí universidades fazendo isso, a Universidade de São Paulo está fazendo isso. Aí em Minas Gerais, eu só esqueci, agora me desculpe a cidade, tem uma universidade em Minas que está fazendo aí perto de Belo Horizonte, me fugiu agora o nome da cidade. Vai ter um posto de hidrogênio também em Minas, e Brasília também vai ter. Então, a gente vê, assim, oportunidades. Tem empresas associadas da BV que estão olhando isso e estão preparando para fazer os primeiros testes ainda. Muito incipiente, o hidrogênio ainda tem um futuro ainda para avançar, mas como ele tem uma pegada muito, muito relevante para o meio ambiente, né, acho que é estrategicamente importante a gente considerar também. Bernardo, comente, por favor, já estou vendo que você está com um sorrisinho no rosto aí, ele adora o hidrogênio, adora. Não, vai lá. Eu acho que o hidrogênio, a gente vai conviver com várias tecnologias, né? O hidrogênio realmente tem um papel de destaque. É triste ver que o Brasil está avançando na discussão do hidrogênio. É triste, mas é bom. É bom a gente ver que está avançando. O triste é que a gente não está abordando tudo que a gente poderia abordar. Vou dar um exemplo aqui. A Coreia refez o plano, o roadmap dela de hidrogênio, porque ela pensou só em exportar o hidrogênio e não desenvolver tecnologias da célula de combustível a hidrogênio. E a gente está nessa etapa de desenvolver e nós estamos focando, pelo que eu conheço e pelo que eu estou vendo, eu participo de um grupo de trabalho do Ministério de Minas e Energia sobre o hidrogênio. A discussão é voltada para a exportação. Vamos exportar, vamos exportar, vamos exportar, vamos exportar. E acho que a gente devia voltar para a exportação, mas olhar também o mercado interno. Porque o hidrogênio, para grandes cargas, ele é o fator determinante para continuar usando com a pegada ambiental. Ricardo, já encaminhando para o nosso encerramento aqui, queria deixar duas perguntas já para a sua consideração final. A primeira é se você acha de fato que o posto vai ser um ponto
estratégico de carregamento dos veículos elétricos que estão por vir e o futuro do combustível líquido. Você já fez suas apostas no etanol aí, mas eu acho que é uma pergunta que gera calafrios aqui nos nossos associados. Qual é o tempo estimado para que as vendas de combustíveis líquidos continuem pelo menos no mesmo patamar? Quando que você acha que essa curva começa a descer? Olha, primeiro eu acho que nós todos, toda a indústria, todo o ecossistema da mobilidade tem que pensar no seu dever de casa, né? Os combustíveis também têm que fazer o seu dever de casa. Então, não dá para a gente pensar em fazer todo esse esforço da mobilidade sustentável, transformar a indústria automobilística, os veículos, e a gente ainda ter combustíveis fósseis. Então, eu acho que a grande mira é vamos acabar com os combustíveis fósseis, né? Quanto tempo vamos demorar? Com certeza, também não podemos deixar cidades desabastecidas, não podemos deixar de transportar pessoas, mercadorias. Então, isso vai acontecer no processo. Mas tem o dever de casa a ser feito e eu acho que a mensagem é combustíveis fósseis em algum momento não mais, tá? Mas até lá, temos os biocombustíveis para avançar, temos o hidrogênio, temos a eletricidade. Vamos trabalhando para crescer com a nossa meta aí de substituir os combustíveis fósseis. Eu não vejo ponto assim, é difícil, né, de virada, mas eu acho que todo mundo está olhando aí 2030 para ter um ano aí com um número simples, né, como um ano de talvez aí de direção, onde a gente vai poder ter mais claro se realmente tudo vai ser elétrico ou a gente vai ter aí uma convivência disso, sendo que na parte de combustíveis líquidos eles terão que ser todos, vou chamar a palavra, sustentáveis, né? Podem vir da agricultura, como a gente tem o etanol, biodiesel, podem ser sintéticos, né? Podem vir de ainda também, não é só falar que o combustível sintético é mais caro. Hoje ele é mais caro, mas em algum momento ele pode não ser tão caro e pode ser viabilizado. E a gente tem a questão da eletricidade. Mas aí, de toda forma, a eletricidade, a China, por exemplo, que começou essa corrida, ela fez a parte da tecnologia automotiva, está fazendo muito forte essa transformação, e ela está investindo muito em energia renovável. A China está investindo bilhões em energia solar, energia eólica, só que lá o consumo é gigantesco. Então, ela vai demorar também muitos anos para chegar perto metade do que o Brasil tem hoje. Então, ela está muito distante da gente, mas ela vai chegar. A China está fazendo investimentos fortes, que é uma referência. Então, ela está limpando agora a energia dela. Ela fez um dever de casa no automotivo, agora ela está limpando. Nós aqui no Brasil, a gente já tem uma matriz que ainda pode ser melhorada, mas ainda, quando a gente olha, ainda consome muito combustível fóssil. Mas eu não acredito que isso vai acabar na nossa geração. Talvez vá precisar um pouco mais para a gente olhar, mas acho que 2030 já vai dar um recado ali muito claro, pelo menos para os investimentos, como você falou. Eu preciso ter as duas coisas no meu posto de gasolina, né? Eu preciso ter o combustível líquido e o elétrico. Se você perguntar para mim, eu acho que vale a pena, mas não pode ser eu acho. Eu acho que cada um tem que fazer a sua análise com dados concretos, olhar a sua região. Talvez quem esteja em regiões aqui como perto de São Paulo, Santa Catarina, que estava semana passada em Santa Catarina, impressionante. E olha que é um estado que está crescendo muito a demanda por carros eletrificados, mas mesmo assim você vê ainda a circulação na rua não é tão grande, ainda existe. A gente vê mais fácil lá, enquanto a todo momento você vê um carro eletrificado rodando, é impressionante Santa Catarina, mas eu acho que ainda temos muito a crescer quando a gente olha o Brasil como um todo. Perfeito. Bernardo, você vai estar aonde em 2030? Já sabe, mais ou menos? Eu não sei onde é que eu vou estar, não. Quero estar vivo, só isso. Que bom. Considerações finais, meu caro doutor Bernardo Souto. Bacana, né? A previsão aqui. Tivemos insights interessantes. A EPE, ela tem informes constantes e ela crava 2031, até 2031, o volume de combustível fóssil vai aumentar. A partir de 2031, eles acreditam que vai diminuir. Uhum. Para o Brasil, eu acho que o carro não é um telefone celular, né? É um bem de um valor considerável. E está ficando cada vez mais caro.
isso engessa um pouco essa mudança de paradigma, né, do elétrico avançar bastante e o combustível fóssil avançar menos, né? Eu acho que a gente vai ter uma convivência ainda um pouco para lá de 2030 com relação ao elétrico e o combustível fóssil, sendo que o combustível fóssil ainda vai ter uma margem de volume grande por causa do empobrecimento nosso. Entendi. É isso. Diga, presidente. Acho que o Bernardo tocou um ponto, apenas uma ajuda aí para a gente entender. Nossa expectativa é que nos próximos 2 anos, um carro elétrico comparável com um carro a combustão, em termos de autonomia e tudo mais, ele será mais barato na produção. O que está acontecendo é um barateamento do carro elétrico, tá? Pela escala, principalmente, mas pelos saltos tecnológicos que estão acontecendo. E ele é muito mais simples do que o carro a combustão. Ele tem muito menos componentes. E quando você olha a manutenção dele, algumas coisas, ele é mais barato também na manutenção no uso. O cuidado que a gente tem que ter é que, às vezes, o carro eletrificado, ele já vem muito completo. Ele tem câmeras no retrovisor, 360, ele vem cheio de componentes. Num acidente ou numa questão, uma avaria, o custo de reparo dele, às vezes, é mais caro do que um carro a combustão mais simples. Então, a gente tem só que olhar esse cuidado, né, quando a gente fala, mas como tendência, o carro elétrico, por ser muito mais simples mesmo, ele vai ficar mais barato já em 2 anos, até 2 anos, do que um carro a combustão similar. Então, é um cuidado que a gente tem, que é esse ganho tecnológico, ganho de escala. A China entrando nisso é muito forte, né, o poderio lá de produção da China, a capacidade produtiva. Então, a gente sabe que é muito rápido essa transformação. Perfeito. Passando a régua no Minas Petrocast de número 43. Quem tem medo do carro elétrico? Nós aqui do Minas Petro não temos não, viu? Tá aqui conteúdo de qualidade para você verificar. Tomar decisões estratégicas do seu negócio, beleza? Até a próxima. Presidente, muito obrigado, viu? Muito rico. Estamos com esse namoro nesse podcast já há um tempo, viu? E foi muito bacana, viu? Obrigado pela presença aqui. Foi no momento certo. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Guilherme. Prazer com todos aí. Espero que seja útil. Obrigado, presidente. Falou, meu povo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.